Vivemos em uma era de conexão sem precedentes. A cada segundo, bilhões de dados cruzam o globo, unindo economias, culturas e pessoas em uma teia complexa e aparentemente transparente. A tecnologia nos prometeu um mundo mais aberto, onde a informação flui livremente e o poder é descentralizado. Mas por trás dessa fachada de progresso e unidade, uma pergunta fundamental persiste, ecoando nos corredores do poder e nas conversas sussurradas em cantos escuros da internet. Quem realmente puxa os fios por trás das cortinas? À medida que as crises globais se sucedem, pandemias, colapsos financeiros, instabilidade política, a sensação de que os eventos não são meras coincidências se intensifica. A história é repleta de teorias sobre forças ocultas que manipulam os acontecimentos para benefício próprio. Mas hoje, essa noção ganha uma nova dimensão, alimentada pela própria rede que deveria nos libertar. Há quem diga que não se trata de vários grupos agindo de forma independente, mas de uma única e coesa conspiração. Uma cabala de indivíduos e famílias de elite, posicionados no topo das finanças, da política e da tecnologia. Um grupo secreto, poderoso e, para a grande maioria, completamente invisível, que estaria metodicamente moldando o destino da humanidade de acordo com uma agenda própria e de longo prazo. Eles operariam nas sombras, influenciando governos, controlando o fluxo de dinheiro e ditando as narrativas da mídia para consolidar seu poder e guiar o mundo em direção a um governo único e totalitário. Uma estrutura de controle global onde a soberania das nações e a liberdade individual seriam dissolvidas. Este conceito, que já foi relegado às margens da ficção e da especulação, hoje é debatido abertamente. Eles chamam isso de Nova Ordem Mundial. Mas o que é fato e o que é ficção? Quais são as origens dessa teoria e quais evidências seus proponentes apresentam? Nas próximas semanas vamos mergulhar fundo nesta que é uma das mais duradouras e impactantes teorias da conspiração da nossa era, separando os mitos da realidade para entender o que realmente pode estar em jogo pelo controle do nosso futuro. Em nosso mundo moderno, acreditamos viver em uma era de transparência e autonomia sem precedentes. As estruturas de poder parecem claras. Governos eleitos democraticamente, corporações competindo em um mercado livre. Mas e se essa fachada de ordem e liberdade for apenas uma parte da história? E se por trás das cortinas do palco global existir uma outra camada de influência, muito mais profunda e centralizada? Não se trata apenas dos governos que vemos nos noticiários ou das corporações cujos produtos consumimos. Trata-se de uma arquitetura de poder invisível, uma rede interconectada que opera além das fronteiras nacionais e da supervisão pública. Este é um sistema projetado para gerenciar os pilares fundamentais da nossa civilização. O fluxo de informação que molda nossas crenças, o sistema monetário que define riqueza e pobreza, e até mesmo a deflagração e a resolução de conflitos e guerras. O controle da informação é a base. Ao dominar os principais conglomerados de mídia e as plataformas digitais, essa rede pode construir narrativas, ditar o que é notícia e o que é ignorado, e, em última análise, fabricar o consenso. Eles podem influenciar eleições, justificar intervenções militares e suprimir dissidências. Tudo isso enquanto mantém a ilusão de uma imprensa livre e um debate aberto. Paralelamente, o domínio sobre o dinheiro é absoluto. Instituições como os bancos centrais, que muitos acreditam serem órgãos governamentais, operam com uma autonomia surpreendente. Eles têm o poder de criar dinheiro a partir do nada, controlar as taxas de juros e arquitetar ciclos de expansão e recessão econômica. Esse poder financeiro permite-lhes endividar nações inteiras, tornando governos reféns de suas políticas e garantindo que o sistema global funcione de acordo com seus interesses. Nesse grande tabuleiro, figuras que reconhecemos, presidentes, primeiros ministros, CEOs de multinacionais e diretores de bancos, muitas vezes não são os jogadores, mas sim as peças.
Eles são os rostos públicos, os administradores de um sistema cujas regras foram escritas por outros. São peças valiosas, sim, mas movidas por uma mão invisível, em um jogo cujos objetivos finais permanecem ocultos para a grande maioria de nós. Este é o poder oculto que molda o nosso mundo. Desde tempos antigos, a humanidade tem se comunicado através de uma linguagem universal e silenciosa, a dos símbolos. Muito antes da palavra escrita se popularizar, imagens e emblemas eram gravados em pedra, metal e papiro. Eles não eram meros ornamentos. Eram declarações de identidade, fé e, acima de tudo, poder. Das insígnias das legiões romanas que marchavam para conquistar o mundo conhecido, aos estandartes reais que tremulavam sobre castelos, os símbolos serviam para unificar, intimidar e marcar domínio. Eles condensam ideologias complexas em uma única imagem, compreendida instantaneamente por aliados e inimigos. Esta é a sua força primordial, a capacidade de transmitir uma mensagem de autoridade sem pronunciar uma única palavra, estabelecendo uma ordem visual no caos do mundo. Dentro deste vasto léxico de poder, alguns símbolos se destacam por sua persistência e pela aura de mistério que os envolve. O olho que tudo vê, por exemplo, é um dos mais potentes. Frequentemente associado aos Illuminati e à maçonaria, sua imagem evoca vigilância e conhecimento onisciente. Flutuando sobre uma pirâmide inacabada, ele sugere uma autoridade que supervisiona o mundo, uma elite que vê o que as massas não conseguem enxergar. A própria pirâmide é um símbolo de hierarquia e ascensão, uma estrutura sólida com uma base ampla, que se afunila até um único ponto de poder no topo. E então, há os números, como o enigmático número 33. Na maçonaria, ele representa o mais alto grau alcançável, um nível de iluminação e influência reservado a poucos. Juntos, o olho, a pirâmide e o número 33 não são apenas relíquias do passado. Eles formam os sinais de uma ou mais sociedades secretas que, segundo muitos, sobreviveram ao tempo, adaptando-se e evoluindo. Silenciosas, mas sempre presentes, suas digitais simbólicas podem ser encontradas não apenas em monumentos antigos, mas escondidas à vista de todos. Na arquitetura de nossas cidades, nos logotipos de corporações globais e nas próprias notas que usamos todos os dias. São ecos de uma agenda contínua, uma teia de influência tecida ao longo de séculos, que molda silenciosamente as estruturas de poder do nosso mundo moderno. No século XXI, o controle mudou de forma. Não é mais feito pela força, mas pela informação. O medo, o consumismo e a distração são as novas correntes invisíveis que moldam nossas escolhas. O que está por vir pode parecer progresso, mas até que ponto é liberdade? Um mundo totalmente conectado pode ser o mesmo que um mundo totalmente vigiado. E talvez seja exatamente isso que eles planejam. O conhecimento é a única defesa contra o controle. Quanto mais você sabe, menos manipulável se torna. A nova ordem mundial pode tentar dominar o mundo, mas nunca dominará mentes despertas. Este é o canal Stop Now. Inscreva-se e ative o sininho. Obrigado por assistir.